Pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Alessandra. A gente vai dar andamento aí à nossa matéria. Agora a gente está entrando no quarto bimestre, graças a Deus. E vamos falar aí sobre o capítulo 10, tá? Então, esse bimestre falaremos do capítulo 10, 11 e 12. E o nome desse capítulo é... deixa eu ver aqui o título, Estudo Geral dos Triângulos. A gente vai continuar falando de triângulos, vamos continuar falando de seno, cosseno, tangente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas fórmulas de transformação geométrica. E para que servem essas fórmulas? São 6 no total. Elas servem para a gente conseguir calcular alguns ângulos que não estão presentes naquela tabelinha de ângulos notáveis. Alguns, o seno, o cosseno, a tangente desses ângulos que não estão na tabela dos ângulos notáveis, tá? Que é aquele que a gente já sabe, aqueles que a gente já sabe, 30, 45, 60 graus. Então, o seno dá diferença. Então, essas relações aqui que eu vou mostrar para vocês, elas vão auxiliar nesse cálculo. Depois a gente vai fazer 2 exemplos para vocês entenderem a aplicação direitinho. Então, o seno da soma de 2 ângulos simples. Por exemplo, seno do ângulo alfa mais o ângulo beta, né? Soma. Então, vai ser o seno de alfa vezes o cosseno de beta. Ou seja, o seno desse vezes esse. O importante aqui, ó, a gente não tá falando de soma, não é soma? Então, ó, mais seno de beta vezes cosseno de alfa, ok? Então, eu começo com o seno de alfa vezes o cosseno de beta. Depois a gente vai inverter. Vai ser o seno do beta, seno ainda, mas do beta, e cosseno ainda, só que do alfa, tá? Atenção a esse sinal aqui. Isso é para seno, para o cálculo do seno da soma de 2 ângulos. 2 ângulos. Agora, vamos falar sobre o seno da diferença de 2 ângulos. Diferença continha de menos, certo? Então, bora lá. Seno de... Vou continuar usando alfa e beta. De alfa menos beta é igual ao seno de alfa vezes cosseno de beta. Agora, atenção, ó, menos seno de beta vezes cosseno de alfa. Tá tremendo aqui, desculpa. Tá? Então, não tem muito mistério isso aqui, né? Vocês perceberam, então, que a diferença tá aqui no sinal. Agora, a gente vai falar sobre cosseno. Cosseno da soma e cosseno da diferença. Mesma coisa, eu vou pedir a vocês atenção nos sinais. Então, ó, cosseno. Vou dar um pause para adiantar aqui para não ficar cansativo. Bora. Aqui, ó, preste atenção então. Cosseno, a gente vai calcular cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos cosseno de alfa, cosseno de, tô falando errado aqui, menos o seno de alfa vezes o seno também de beta. Então, ó, cosseno vezes cosseno, gente, pelo amor de Deus, atenção. Nesse caso aqui, para soma, a gente usa o sinal de menos. Quando a gente vai falar aqui da diferença, a gente vai usar o sinal de mais. Aqui tem uma mudança significativa nos sinais, então eu preciso que você preste atenção nisso, tá? Então, cosseno de um vezes o cosseno de outro, menos seno de um vezes o seno do outro. Vamos seguir a mesma lógica aqui embaixo, tá? Vai ser da diferença. Então, vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de beta, só que aqui vai ser mais.
Lembra que no cosseno a gente inverte os sinais, isso é muito importante, tá? Seno de alfa, de novo, seno de beta. Vamos lá. Cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais atenção, é a diferença, então isso que vocês vão ter que estar atentos. Seno de alfa vezes seno de beta, ok? Agora a gente vai falar sobre tangente. Ó, tangente da soma de dois ângulos. A soma vai ser tangente de alfa mais a tangente de beta sobre o dividido, né? Atenção a esse 1. Sinal aqui é menos. Tangente de alfa vezes tangente de beta. Sinal aqui, eu não marquei, aqui é o sinal positivo. Aqui embaixo, mesma lógica, mas a atenção principal é aqui, ó. Tangente de alfa menos tangente de beta. Como é que vai ficar? Tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1, igual no outro. Aqui agora, ao invés de menos, vai ser mais. Tangente de alfa vezes tangente de beta. Minha orientação, pausa o vídeo, copia aí, faz um formulário para você, tá bom? E vamos continuar aqui com a aplicação. Calcular o seno de 15 graus. Bom, se a gente olhar lá na tabela, a gente não vai encontrar a tabela dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente, a gente não vai achar o seno de 15 graus. Mas fazendo uma relação aí, 30, 45 e 60 graus, a gente pode notar que se eu pegar o 45 e o 60, eu consigo achar o 15. Por quê? Olha só, o seno de 15 graus, ele vai ser igual a 60 menos 45 graus. Vou até fazer melhor. Seno de 45 graus é a mesma coisa que seno de 60 menos 45 graus. Então, como é que a gente aplica isso? Eu vou procurar primeiro a fórmula. Então, vou pegar a fórmula aqui do seno, tá? A gente tá falando de subtração, não é isso? Então, seno da subtração. É esse aqui, ó. A fórmula é essa, certo? Eu vou aplicar essa fórmula aqui. Aqui. Como isso? Não é 60 e 45? Simples. Vamos fazer seno de 60 graus vezes cosseno de 45 graus. Aqui a gente tá falando de diferença, vamos usar o sinal de menos. O seno, de novo, só que agora a gente vai fazer do 45, né? Vezes o cosseno de 60 graus, tá? Fazendo isso aqui, a gente vai notar primeiro que, ó, multiplicação aqui. Então, eu acredito muito que vocês saibam fazer esse cálculo. Então, para evitar de tomar muito tempo, eu vou colocar aqui que vai dar raiz de 6 menos raiz de 2. Sua tarefa agora é desenvolver esse cálculo aqui e ver se seu resultado dá esse valor. Se não der, me procura pra gente acertar esse cálculo aí, que de repente você pode estar errando alguma coisa no cálculo, tá? Vou deixar pra vocês o cálculo do cosseno de 75 graus. Não vou fazer, né? Eu ia até fazer, mas eu vou deixar pra vocês e vou deixar já com o gabarito para que vocês consigam aí ver se conseguiram acertar ou não. Não conseguiu acertar? Por favor, me procure,
Ó, esse cálculo aqui do cosseno de 75 graus dá raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 também. Eu vou deixar na mão de vocês o cálculo e eu gostaria que vocês, por favor, me passassem um feedback aí, caso não tenham conseguido resolver, tá bom? Dá um pulinho na plataforma para ver aí a orientação dos exercícios para vocês. Tenham todos um bom dia.